Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz, amém. É uma satisfação muito grande rever vocês e estarmos juntos aqui, começando nossa semana na casa do Senhor, não é? Que bênção é a gente poder consagrar nossa semana, colocar nossa semana nas mãos de Deus, confiando de que Ele estará conosco a cada dia, não é? Estará cuidando de nós, estará nos orientando, né, nos dando a luz que nós precisamos. Então eu desejo para você uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Novamente dê uma palavrinha quem está pertinho aí, quem está no banco de trás, no banco da frente, nossos visitantes aí, temos aqui algumas pessoas nos visitando, que Deus abençoe grandemente suas vidas, né? Também temos um grupo que nos acompanha aqui pelo canal, estamos com a transmissão ok, né, do Vale? Canal do YouTube e BJB. Existem várias igrejas batistas de Jardim Brasil, no Brasil, viu? O nosso canal é BJB e temos um grupo que está sempre nos acompanhando aí através dessa pequena câmera e louvamos a Deus também pela sua vida, que Deus abençoe você. E também recebemos alegremente você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, em nome de Jesus, tá bom? Minha voz está assim, né? Ontem eu cheguei um pouco gripado aqui para a nossa noite nordestina, que foi um grande sucesso, uma das melhores que nós já realizamos, e tivemos aqui centenas de pessoas que vieram e participaram desse momento de comunhão, de confraternização, né, um momento também de muita comida boa. Eu sou muito grato a Deus por termos uma igreja que se mobiliza e que trabalha, que serve, né, que se dedica realmente, e foi isso que a gente viu ontem, não é? Muita gente, inclusive alguns que estão aqui, que só estão pela graça de Deus, né? Não é verdade? E trabalharam bastante, não trabalharam antes, muita gente trabalhou durante e depois também, né? Inclusive nosso irmão Marquinhos foi até picado por um escorpião, né? Desmontando as barracas, mas está bem, graças a Deus, né? Então a nossa igreja realmente ontem deu um show, né? Vamos dizer assim, de altruísmo, de disposição para servir, de alegria. Eu sou muito grato a Deus, né, por você que esteve na retaguarda trabalhando, né? E você também que participou, não trabalhou, mas participou, também muito obrigado. Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos planejando uma outra grande feirinha para perto do fim do ano, né?
A gente vai ver direitinho, vamos fazer toda uma estrutura que possibilite isso. Então, sou grato a Deus por isso. Meus irmãos, quarta-feira nós teremos culto normalmente, tá? Muita gente está me perguntando, porque tem a festa de São João aí, não é? Amanhã, geralmente o pessoal comemora, e tem a terça-feira que é o dia... Não é imprensado, a não ser que vocês queiram brincar. Vocês querem brincar São João, funcionário da igreja? Muito bem, porque aí a gente já convoca novos funcionários. Não, na verdade, irmãos, não é imprensado, mas a gente pode conversar, né? Pode ver, viu? E quarta-feira, então, nós temos culto normalmente, viu, irmãos? Culto normal. E amanhã, né, nós temos, infelizmente, o velório do esposo da nossa irmã Tenório, né? Faleceu hoje. Então, os irmãos estejam orando por Tenório e família, viu? Para que Deus abençoe, né, a casa ali, leve conforto àqueles corações, nossos irmãos, né, queridos, família do nosso irmão Tenório, né? E também eu quero aqui dizer que Robson, que é esposo de Ana Lúcia, irmã Ana Lúcia, no primeiro culto ele se converteu, aceitou Jesus como seu salvador, né? Já era que a gente chamava de amigo do evangelho antigamente, né? A pessoa que vem para a igreja, frequenta, tem assim o coração quebrantado, mas falta aquele passo, né? E ele deu esse passo no primeiro culto. Então oremos também por Robson, né? Para que Deus confirme isso no coração dele, que ele realmente comece agora um novo momento na sua vida. Irmãos, são esses os avisos, meus queridos. E não temos cantina hoje, né? Muita gente ainda está cheio, né, de ontem. Muita gente comeu bastante, não foi? Graças a Deus, né? E hoje não teremos cantina, né? Mas domingo que vem, se Deus quiser, retornaremos. Nosso irmão Emerson vai vir à frente fazer, e faremos juntos o recitativo da palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos. Nós vamos fazer a leitura que está baseada no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11 a 14, e o livro de Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar e agradecer ao Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, o nosso culto de louvor e adoração, e nós queremos deixar o nosso coração aberto, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, principalmente através da Tua Palavra. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja, por cada uma das pessoas que estão aqui, e também, Senhor, por todos os nossos familiares, as pessoas que nos assistem pela internet, que possam, Senhor, estar com a mente cativa à voz do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem tocado no coração das pessoas através do Teu Espírito Santo, e as pessoas têm acatado o Teu chamado. Então nós oramos pela vida do nosso irmão Robson, que o Senhor possa estar abençoando nessa nova caminhada,
fortalecendo seus passos através do teu Espírito, Pai. Mas oramos também, Senhor, pela família de nossa irmã Tenório, que está enlutada nesse momento, que teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer o conforto necessário para toda essa família, Pai. Nós sabemos que é um momento difícil, mas nós temos a certeza que, através do teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer o refrigério para as almas dos nossos irmãos. Então, que o Senhor possa receber o nosso culto. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Lembrando que temos que ser gratos, né, a Deus por tudo que temos, por nossas vidas, por todas as nossas necessidades supridas. Ele é o Deus do ouro, é o Deus da prata. Então, tudo pertence a Ele. E a nossa vida como cristã, né, como nova criatura, também faz parte dessa questão do dízimo e da oferta. O crente precisa ter essa consciência, né, de ajudar na casa do Senhor e propagar o nome dele, né, porque através do seu dízimo e da sua oferta, essa casa permanece aberta e a gente consegue também fazer o trabalho de missões. Queria chamar as pessoas que estão escaladas. Gostaria que aquelas pessoas que tivessem um pedido especial, que pudessem ficar de pé, né, uma porta de emprego, alguma resposta que você está esperando do Senhor, para a gente possa orar. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado porque estamos aqui começando a semana, consagrando as nossas vidas a Ti. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito até este momento, por nós, por cada um de nós. Que o Senhor sabe o pedido de cada pessoa aqui, seja uma porta de emprego, seja uma resposta, seja uma cura, enfim, Deus, aqueles que estão com os corações ansiosos, temerosos, que o Senhor possa estar suprindo suas necessidades, que o Senhor possa estar acalmando esse coração, que o Senhor possa estar repreendendo toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, que o Senhor possa estar lembrando a cada um de nós que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é por nós em todos os momentos de nossas vidas, nunca estamos só. Obrigada, Pai, pela Tua paternidade em nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos olha com carinho individualmente. Obrigada pela salvação. Obrigada por tudo que o Senhor faz e tem feito e continuará fazendo em nós. Te somos gratos por cada dízimo e oferta aqui recolhido, que o Senhor possa fazer com que cada um aqui possa prosperar de acordo com a Tua vontade, ser com cada familiar aqui presente, de cada pessoa aqui presente, e que o Senhor possa nos dar uma semana debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé.
todo nome é o teu. Exaltado, adorado és, amado da minha alma, nem se compara a ti, teu reino não tem fim. Nome sobre todo nome é o teu. Exaltado, adorado és, amado da minha alma, nem se compara a ti, teu reino não tem fim. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, te adoramos, nós nos prostramos diante de ti. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, só tu és digno, és adorado, Jesus. Nome sobre todo nome é teu. Exaltado, adorado és, amado da minha alma, nem se compara a ti, teu reino não tem fim. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, te adoramos, nós nos prostramos diante de ti. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, só tu és digno, és adorado, Jesus. Digno é o Cordeiro que vem, Hosana ao Rei. digno é o Cordeiro que vem, digno é o Cordeiro que vem, Hosana ao Rei. digno é o Cordeiro que vem, digno é o Cordeiro que vem, Hosana ao Rei. digno é o Cordeiro que vem, digno é o Cordeiro que vem, Hosana ao Rei. digno é o Cordeiro que vem. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, te adoramos, nós nos prostramos diante de ti. Rei da glória, Jesus, o Rei da glória, só tu és digno, és adorado, Jesus.
digno, és adorado, Jesus. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma teu lugar, que teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Deus poderoso, Deus poderoso. Verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás, alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, alegrarás. E o teu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma teu lugar, e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso.
fim, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com admiração eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Os irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós vamos passar agora para a mensagem da Palavra de Deus e eu quero utilizar como texto base o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vamos pegar aqui uma aguinha, porque minha voz... Tudo bem. Irmãos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11 do Evangelho de Marcos. E os irmãos podem ficar sentados onde se encontram. E amanhã e terça-feira, a festa do momento é o São João, e é uma festa muito forte aqui no Nordeste, né? E muita gente participa da festa de São João sem ter muita clareza de que o João ao qual a festa se refere não é João, um apóstolo, mas é João Batista, ou o Batista. Né? Inclusive, alguém antes do culto me perguntou isso: mas a festa de São João? Alguém da igreja, né? Então, é bom destacar, né, que o São João, aí na festa católica, etc., cultural, era o João Batista, ou o Batista, né, aquele que na Bíblia aparece batizando no deserto, e é aqui também. Obrigado. E também batiza Jesus, né? Esse mesmo João, ele vai ter um final de vida trágico quando vai ser executado na prisão, vai ser decapitado numa festa dada pelo rei Herodes. E o texto que a gente vai ler se encontra no Evangelho que é considerado o primeiro dos 4 evangelhos. Embora no nosso Novo Testamento ele venha em segundo lugar, né? Primeiro Mateus, depois Marcos, mas na verdade os estudiosos praticamente de forma unânime consideram o Evangelho de Marcos como sendo o primeiro evangelho. E especialmente por ser o evangelho mais curto, né?
E o texto que a gente vai ler, ele é... Não precisa, sessão. Obrigado, querida, viu? Já tem aqui, obrigado. Ele vai narrar aqui, não somente de forma resumida, o ministério de João, o Batista, ou de São João, não é? Quem quiser chamar assim, e o início do ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus começa justamente com o seu batismo. E o que a gente vai ver ao longo desses versículos é aquilo que eu poderia intitular de a mensagem de João, ou então a mensagem de São João, para contextualizarmos, uma vez que na Bíblia, né, a ideia de ser um santo é uma posição compartilhada por todos os filhos e filhas de Deus, apesar de sermos pecadores, somos chamados de santos, né? E temos aqui nesse texto 3 movimentos que eu e você devemos fazer e que estão relacionadas com a pregação de João o Batista. E eu gostaria que a gente pegasse isso e a gente visse nisso aí não apenas uma compreensão acerca de quem João foi, e não é o foco nosso fazer isso, mas de quem é Jesus, para quem João aponta, quem somos nós e o que significa seguir Jesus. Então essa é a minha proposta nesta noite, tá bom? Marcos 1, verso 1 em diante. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta, na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. É voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me alegro, em ti me comprazo. Então nós temos aqui uma versão resumida do que aparece no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Eu incentivo os irmãos e irmãs a depois lerem o capítulo 3 de Mateus, porque ali nós temos um conteúdo um pouco mais extenso da pregação de João, que era uma pregação extremamente dura, uma pregação confrontadora e uma pregação, vamos dizer assim, radical. E é surpreendente, se a gente pode dizer assim, que a Bíblia vai dizer que multidões saíam portão afora de Jerusalém, de outros lugares, e iam ouvir João pregar. E a pregação de João não era apenas informativa, mas era uma pregação que pretendia que os seus ouvintes confessassem seus pecados e fossem batizados por ele no Rio Jordão. E aí, nesse ínterim, num determinado momento em que muita gente está vindo se batizar, Jesus também veio
no meio daquelas pessoas foi batizado por João, embora João inicialmente não quisesse fazê-lo, não é? E ali no batismo de Jesus temos uma demonstração assim, o que os teólogos vão chamar de teofania, um aparecimento, uma manifestação de Deus, como Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E meus irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler, a pregação de João, o evento do batismo de Jesus em torno dele também, não é? Tem questões que são importantes para nós nesta noite. Um dos objetivos da Bíblia não é apenas nos dizer coisas que aconteceram, e a Bíblia se propõe majoritariamente a ser crida como histórica. Então não é um conjunto de textos inventados, vamos dizer assim, com o propósito apenas de servir de ficção. Não é esse o objetivo. A Bíblia vem a nós como história, como algo que realmente aconteceu, e não apenas um amontoado de fatos, mas fatos significativos que devem nos levar, ou que pretendem nos levar a uma tomada de decisão. Então, quando a gente abre a Bíblia e a gente lê acerca de algum personagem antigo que está distante de nós há centenas de anos, caso de João aqui, 20 séculos, 2000 anos, né? O objetivo da palavra de Deus não é apenas que a gente saiba, João foi assim, se vestia dessa forma, pregava dessa maneira, ele batizou Jesus. A grande pergunta, que é a pergunta que muita gente faz, não é? Sim, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu sei que João fez isso, Jesus fez isso, e daí? Então essa pergunta é legítima, e ela é pretendida mesmo pelo Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos. É que a gente tenha uma tomada de decisão, não é que a gente seja espectador, que a gente esteja na arquibancada olhando e sabendo quem fez o que e por que fez o que. Por sinal, esse tipo de informação nem adianta muito. A aproximação meramente informativa. Você pode ser um ateu convicto e ser um grande conhecedor da Bíblia. Não é o amontoado de fatos, nem o amontoado de relatos bíblicos por si só que pode fazer a diferença. É, na verdade, a identificação entre nós e aquilo que está acontecendo no texto e a forma como o Espírito Santo pode usar aquilo para que a gente se decida, para que a gente tome passos que sejam significativos na nossa relação com Deus. E o texto que a gente acabou de ler tem coisas para nós nesta noite. Veja que João o Batista, primeiramente, ele aparece batizando no deserto. Então a gente não deve pensar no deserto do Saara, né? A gente deve pensar em áreas desérticas, áreas isoladas, áreas com ninguém morando ali. Então João vai para fora de Jerusalém e ali ele vai pregar e ele vai batizar. E ali onde ele está pregando, tem um afluente do Rio Jordão, que não era um rio translúcido, não era um dos mais bonitos, né? Lembre de Naamã, quando ele se mergulhou, disse: lá na minha terra tem coisa muito melhor, rios muito mais limpos, águas mais limpas, né? Não, mas você tem que se batizar aqui, para você poder ser curado da lepra, né? Então, o Rio Jordão é um rio lamacento, não é um rio de muita pureza em termos de limpidez da água, mas João está ali pregando e João está chamando pessoas a confessarem seus pecados. E o cenário em que ele realiza os seus batismos não é um cenário imponente, não é um templo bonito, não é um palácio, é no deserto. E esse lugar árido, silencioso, ele tem uma recorrência no texto bíblico. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, em vários momentos, mostra encontros que as pessoas tiveram com Deus nos desertos. Então não é à toa que João esteja aqui fazendo isso. Isso não é um detalhe de menor importância. Se você perceber aqui no versículo 12,
após o batismo de Jesus, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. É um outro lugar, um lugar mais árido. É um lugar onde Jesus será tentado 40 dias. Então, esses lugares desérticos nas Escrituras são ambientes onde Deus confronta pessoas, Deus procura pessoas e Deus visa transformar essas pessoas, e muitas delas são figuras importantes da palavra de Deus. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Moisés, não é? Todos nós sabemos que Moisés é o grande personagem do Antigo Testamento, talvez juntamente com Elias sejam os dois grandes nomes, né? Moisés representando a lei e Elias representando o profetismo, né? Os profetas. E a experiência dos dois com Deus, ela é transformadora justamente nos desertos. Você pega Moisés, ele está com 80 anos de idade, cuidando do rebanho do seu sogro, fugido de Faraó para não ser preso e morto. Nem o trabalho que ele está executando é de coisa dele, é de coisa dos outros. Ele está com 80 anos já, e é ali que Deus vai procurá-lo, não é? Quando ele está no deserto, e ali Deus vai se manifestar naquela sarça, naquele arbusto que está pegando fogo, mas não se destrói. E ali Deus se revela a ele, e ele se torna uma pessoa totalmente transformada a partir daquele momento. Pense em Elias também, lá em 1 Reis 19, quando Elias está fugindo de Jezabel, aí ele caminha 40 dias, etc., vai para uma reunião, se esconde numa caverna, num lugar totalmente desértico, e ali Deus vai procurá-lo, e vai perguntar a ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias, neste lugar, não é? E aí Elias entrou ali, um homem depressivo, pedindo a morte, ele sai dali uma outra pessoa. Então, o deserto, irmãos, é um símbolo de um chamado que Deus faz a cada um de nós, para nos livrarmos das coisas que nos distraem, das coisas que roubam nossa atenção, das coisas que frequentemente querem a gente pode dizer assim, nos desviar das grandes questões da vida. As distrações, elas têm um poder muito grande. Elas podem fazer com que a sua vida nem saia do lugar, e que você se resuma a sua vida a uma sucessão de coisas que na maioria das vezes só visam nos entreter. Eu não preciso nem falar de redes sociais, né, que são úteis, mas que são um exemplo claro de como eu e você, nós podemos perder um dia, uma hora significativa do nosso dia, nos distraindo com coisas inúteis. As festas têm um poder de fazer isso, não é? É claro que o ser humano deve festejar, é claro que na Bíblia há momentos em que a festa representa até a vontade de Deus. Veja lá no filho pródigo, a parábola do filho pródigo, quando ele volta e o pai dele manda matar o bezerro cevado e faz uma festa, e o outro filho dele, o irmão do filho pródigo, ouve de longe a música e a festa, e aí vai reclamar ao pai por que é que ele recebeu aquele pecador, que era o irmão dele, né? Então Jesus, nessa parábola de Lucas 15, vai dizer que é a grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Então a festa em si, irmãos, o festejar, o se alegrar, não é errado. Há muitas promessas na Bíblia que estão ligadas a Deus abençoar a pessoa de tal forma que agora ela celebra aquilo se alegrando, celebra aquilo festejando. Então o problema não é esse, o problema está na capacidade que as distrações têm de nos desviar de questões importantes da nossa vida e de nos conformar apenas à fruição do tempo. Tem um filósofo que eu gosto muito, Søren Kierkegaard, foi um filósofo dinamarquês que viveu nos anos 1800 e foi também um teólogo, passou por um processo de conversão, e ele disse que o estágio no qual todo mundo se encontra desde que nasceu, ele é justamente dominado pelos prazeres que não tem a ver com sexo, tem a ver com as coisas que
a pessoa vai desfrutando e aquilo ali é como se fosse, ele vai usar o termo, como se fosse uma realidade de gaze. Quer dizer, a gaze você pega, ela não tem consistência, né? E aí você está sempre buscando alguma coisa, você está buscando outra, e você vive naquele estágio que ele vai chamar de estético, onde a sensação é o movimento da vida da pessoa. A pessoa está sempre em busca daquilo que vai produzir maior sensação e a renovação do prazer, da alegria daquele momento. Ele vai dizer que isso que é parte natural da vida acaba levando a pessoa a uma condição desesperadora. Por quê? Porque a pessoa ela vai entender em algum momento da sua vida que aquilo ali não foi suficiente, que aquilo ali não deu conta do problema maior da existência humana. Então a questão não é a diversão. Blaise Pascal, que foi um grande pensador, foi um católico, né? E inventor da calculadora também, um grande pensador, morreu jovem. Ele falava justamente do poder da diversão e de como a diversão, que para ele na época é claro que era um outro tipo de diversão, e principalmente através de jogos, etc., como é que aquilo ali, que ele chamava de diversões da vida moderna, como aquilo ali pode preencher um momento na vida da pessoa, mas não podem proteger a pessoa das grandes perguntas da alma. Quem sou eu? Se Deus existe? O que é que há de errado comigo? Qual é o sentido da minha vida? Então o problema não é a diversão, né? O problema é a gente ser tão dominado pela sequência de eventos que a gente se desvie daquilo que seria a grande questão da nossa alma, que no último momento da nossa vida virá sobre nós como um pensamento inquietante, né? O que foi que eu fiz da minha vida? O que foi a minha vida? Então o deserto aqui, ele não é um detalhe de menor importância. João Batista está pregando no deserto, porque na Bíblia, não que ele tenha consciência disso, mas na Bíblia é proposital isso, para que a gente seja chamado a esse lugar onde a gente se afasta do burburinho da vida, da dinâmica da vida cotidiana, para pensarmos, para escutarmos a nossa consciência, esse lugar interior, onde a nossa alma é confrontada com a principal pergunta, não é? Se Deus existe, como é que eu estou diante de Deus? Qual é a minha relação diante de Deus? Então, João nos chama a irmos ao deserto. E a Bíblia vai dizer que muita gente vai lá para ouvir a pregação do Batista e ser confrontado com a realidade da sua vida. E Jesus o texto bíblico vai dizer que ele é como se fosse um machado na raiz das árvores. Não é uma pregação muito fácil de ouvir, mas ela é necessária. Que a gente tem as coisas que a gente quer ouvir e tem as coisas que a gente precisa ouvir, né? E a gente muitas vezes sabe que o que a gente precisa ouvir é doloroso, mas João é esse pregador. Ele chama as pessoas para dizer a elas que elas precisam confessar seus pecados, se arrependerem, e que ali é um problema entre elas e Deus, porque isso não é uma coisa que você tem que dar conta para os outros, né? Isso é uma questão com Deus. É você entender que você está diante de Deus. O que os medievais chamavam corandel, você está diante de Deus. Diante de Deus, não tem desvios, irmãos. Nós compareceremos diante de Deus um dia, mas nós compareceremos diante de Deus em juízo. E João está chamando as pessoas para virem ali e para se encontrarem com Deus agora, na caminhada da vida. Agora, quando João está fazendo isso, ele também está enaltecendo Jesus. O texto vai dizer aqui, o que é um detalhe assim, meio que, vamos usar o termo aqui, inadequado. Em que sentido? É que ele vai dizer que na fila dos que estão vindo
para serem batizados por João, e eles, não é feito hoje, né, que você, para ser batizado, tem uma preparação, você passa meses fazendo um curso, por exemplo. Na minha época eu passei 1 ano para poder ser batizado, as perguntas eram inúmeras, parecia um concílio para ser pastor, abra a Bíblia, não sei, isso tudo, irmãos, é fruto de um cuidado, eu sei, mas isso é um preciosismo. Por quê? Porque você confunde o que é requerido do batismo com o que é requerido da vida cristã. Então, o que é requerido para a pessoa ser batizada? É a pessoa crer em Jesus, somente isso. Por isso que no Novo Testamento a pessoa era batizada na hora que cria, na hora que ela acreditava, que ela confessava Jesus. O que João está fazendo aqui já era feito no judaísmo, mas o que é que acontecia no judaísmo? Era o batismo do prosélito, daquele que foi convencido que o judaísmo é verdadeiro. Ele deixava a religião dele e era batizado num tanque, imerso, dentro da sinagoga, por exemplo. Então, quando João começa a batizar, o povo de Israel já sabia o que era batismo. Ele não está criando o batismo. E o que a gente vê em João aqui é a pessoa se convertendo na hora e sendo batizada como um sinal da sua conversão. O que acontecia na época da igreja primitiva também. Então, nas igrejas do primeiro século, a pessoa não esperava um tempo grande para ser batizada, ela era batizada logo. Aí, por sinal, o que foi assim, sendo costumeiro na igreja, especialmente dos anos 100 em diante, é que você vai tendo batismos em lugares mais fechados. O grupo de presbíteros, etc., batiza o homem, as mulheres batizam as mulheres, e na época você era batizado sem roupa. Não no relato do Evangelho, depois. Isso significava que você estava deixando tudo que lhe prendia a velha vida para trás. E agora você era batizado, e aí você você confessava que você era uma nova pessoa a partir do momento do batismo. Essa prática, obviamente, se perdeu. E aí, com o passar do tempo, a gente foi criando requisitos para a pessoa ser batizada. Mas, biblicamente, uma pessoa que se convertesse, hipoteticamente, nesta noite, ela poderia ser batizada na mesma hora que se converteu, se ela tivesse condições de fazê-lo. Porque na Bíblia, para alguém ser batizado, você não tem que saber versículos da Bíblia. Você só tem que ser uma pessoa que confessou, reconheceu seu pecador, creu na morte de Jesus em seu favor e confessou, né, Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa, ela fez isso agora, ela já pode ser batizada agora. Então João, ele está recebendo pessoas e ali tem uma fila, basicamente, né? Quem está naquela fila, irmãos? Quem que está naquela fila para ser batizado? Quem eram essas pessoas? Ladrões, fariseus, cobradores de impostos, homens e mulheres de vida errada, pessoas que reconhecidamente escravas do pecado, pessoas que estavam ali naquela fila porque estavam justamente confiantes de que Deus é o Deus que aceita o coração arrependido. Aquele ato de estar ali era um ato do pecador, da pessoa que sabe que o Evangelho é para pecadores, que o Evangelho é para quem não merece, que o Evangelho é direcionado para quem está espiritualmente enfermo e precisa ser curado por Jesus. O Evangelho é para essa pessoa, porque são essas pessoas que Jesus chama, são essas pessoas que Jesus quer do lado dele, são as pessoas que entendem que precisam de Deus, que precisam de salvação. Tanto é que em Mateus 3, quando João está batizando e vão aparecer ali fariseus e escribas religiosos, não é?
E o problema de João não é com a religião, o problema de João é com o coração da pessoa. Quando eles estão vindo, João vai chamá-los de raça de víboras. Por quê? Não é porque eles não pudessem ser batizados, não é isso. É porque, de alguma maneira, João percebeu que aquela atitude deles não era uma atitude genuína. Então não adianta se batizar se você não entendeu que o que você está fazendo é diante de Deus. Isso é uma lição para nós aqui, não é? E que o Evangelho, ele tem uma proposta de cobrir pecados, de apagar a culpa do pecado, de justificar o pecador, não é? Então naquela fila ali, onde estão os pecadores confessando, eu sou pecador e eu estou arrependido e eu vou me batizar publicamente aqui para as pessoas verem que eu realmente sou pecador. Aí ali na fila, num determinado momento, está Jesus Cristo. Veja, na fila dos pecadores, na fila dos ladrões, dos desonestos, dos publicanos, de quem se reconhecia realmente devedor perante Deus, está o Senhor Jesus, né? Na mesma água, no mesmo ritual em que aquelas pessoas estão conversando pecados, mas Jesus não tem pecado. Então o batismo de Jesus não foi o batismo para arrependimento, como era o batismo das outras pessoas, mas uma demonstração de solidariedade. Em que sentido, irmãos? De que Jesus, que não precisava de se arrepender, Jesus que não era pecador, se colocou ao lado de quem precisava de arrependimento, de quem precisava de perdão, de quem precisava se justificar aos olhos de Deus. Então ali você tem o Filho eterno de Deus, o Deus eterno encarnado, mergulhado de forma comprometida e autodecidida, mergulhado no meio da pecaminosidade da humanidade, mesmo sem ser pecador, se solidarizando, se identificando com o pecador, sem pecar. Esse que é o escândalo desse batismo. Por isso que João, o Batista, vai dizer: não, eu não posso lhe batizar. Eu é que era para ser batizado por você. Então, de alguma maneira, João está consciente. Veja, o Senhor, você não tem pecado. Eu sou pecador, como é que eu vou batizar você? E aí Jesus vai dizer: tem que ser assim para se cumprir a justiça de Deus. O que Jesus está dizendo, né? É justamente que nesse ato, ele que é completamente santo, se junta aos pecadores, entra na água para representar os pecadores, não para ser purificado, mas para começar um caminho que ia terminar na cruz, onde ele morreria por quem é pecador. Então, o ato de Jesus ser batizado, ele é um símbolo daquilo que Jesus veio fazer, se identificar com o pecador, se rebaixar enquanto Deus para levantar o pecador, se juntar à fila dos pecadores para poder tirar dos pecadores o poder do pecado sobre a vida deles. Isso é que é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é que Jesus veio nos ensinar apenas. Não é que ele é um grande mestre. Não, ele veio se identificar conosco, levar sobre si os nossos pecados e morrer em nosso lugar, para que a gente pudesse obter aquilo que a gente não obteria por conta própria. Então, nesse caso, a salvação ela é completamente imerecida. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento, ela é imerecida. Nenhum de nós aqui temos mérito para que Deus se obrigue a nos salvar. Essa é a grande mensagem do Novo Testamento, porque não há esse mérito em nós. Não há esse mérito. Alguém já disse que o chão aos pés da cruz é nivelado. O que isso quer dizer, né? Simbolicamente, claro, é que todos nós, não importa quem nós somos, nós vamos chegar aos pés da cruz e nós estaremos todos na mesma condição: presidentes, reis, rainhas, eruditos, intelectuais, bilionários, trilionários, poderosos,
pessoas da pior espécie possível. Nós todos que pertencemos à massa da humanidade, aos pés da cruz, estaremos todos nivelados, porque nós não podemos nos salvar. Então, quando Jesus se batiza, Ele está se batizando por você. Ele não está se batizando por Ele. Ele está se batizando pelos pecados da gente. Ele está se identificando, Ele está na fila dos pecadores. Por isso que na genealogia de Jesus, ou seja, na ascendência de Jesus, que remonta a Adão, você vai encontrar servos e servas de Deus, e você vai encontrar pessoas horríveis. Você vai encontrar Acás, que eu preguei domingo passado, mencionei, que sacrificou seus filhos a Moloque. E depois seu descendente Manassés fez a mesma coisa. Está na genealogia de Jesus. Está na genealogia de Jesus Raabe, que era uma prostituta em Jericó, mas que Deus teve misericórdia dela, teve compaixão dela. E aí Deus fez com que no caminho da vida dela, no momento derradeiro em que Jericó ia ser destruída, que ela conhecesse o projeto de Deus. E através dela ter protegido os espias, a vida dela foi salva. Ela acabou casando e constituindo família, e ela está na genealogia de Jesus, mostrando justamente isso, que Jesus veio atrás de quem peca. Jesus veio atrás de quem precisa, isto é, de todos nós. Somos as pessoas que Jesus veio buscar. Então, no batismo de Jesus, ao batizar Jesus, João está ali corroborando a missão de Jesus. Mas não apenas isso, não é? Quando Jesus é batizado, ele sai da água, ele emerge da água, e os céus são abertos, e ali o Espírito Santo desce sobre ele, e há uma voz no céu que diz: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo, né? Em ti eu me alegro, né? E isso, meus amados irmãos, é muito significativo para nós, porque ao sair dali, Jesus inicia seu ministério. Jesus inicia uma vida completamente diferente da vida que ele até então vivera. Dos 12 aos 30 anos, não sabemos nada da vida de Jesus. Ele é batizado com 30 anos e ele começa seu ministério, né? E o batismo de Jesus revela que ele no que ele está fazendo ali, cujo desfecho será a cruz, é o plano de Deus. Ele está cumprindo na sua vida o plano de Deus, mas não apenas isso. Quando Deus diz assim: este aí é meu filho amado em quem eu me comprazo, todo o Novo Testamento vai dizer que é o plano de Deus, o plano eterno de Deus, nos incluir nesse amor. Nos incluir. Então não é só nos salvar do inferno, e o só aí entre aspas, né? Claro, isso apenas já seria assim espantoso, Deus fazer isso. Mas não é só isso. Uma vez que a pessoa é salva pelo mérito de Cristo, pela misericórdia e compaixão do Senhor, ela é incluída no amor, ela é incluída no projeto amoroso do Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos incorporados na vida de Deus, e agora o Espírito Santo também é dado a cada um de nós, e nós nos tornamos filhos amados de Deus. É isso que você se torna quando você crê em Jesus como seu Salvador. Você agora entrou num outro nível de vida. Você agora é nova criatura. O que você fez no passado ficou para trás. Segundo Coríntios 5,17, tudo se fez novo. É a vida de Deus em você. É o que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com plenitude. Então não é só você pensar: eu agora sou crente e eu quero morrer para ir para o céu. Não é esse o projeto de Deus para nós. Senão, quando a gente se convertesse, a gente morreria na mesma hora. Por que a gente permanece vivendo aqui? Por que a gente permanece tendo que interagir uns com os outros? Por que a gente permanece desafiados a exercermos nossos dons, a descobrirmos nosso chamado, a produzirmos boas obras? Por que Deus
nos comissiona a permanecer vivos aqui. Porque a vida eterna, ela já começa agora. Ela já começa agora no momento que a gente crê em Cristo. E pouco a pouco, nós vamos, apesar de sermos pecadores, vamos sendo trabalhados por Deus. Então, a expectação dessa relação com Deus não fica para depois da morte, ela já é usufruída agora. Por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos transportados das trevas, do reino das trevas, para o reino do Filho, do seu Filho amado. E agora você se torna filho e filha de Deus. E agora o Espírito Santo está dentro de você, a comparação de Jesus como uma fonte a jorrar, quer dizer, cheio de vida. E você então vai separar o que é palha da sua vida, para você como trigo, para usar essa metáfora, essa comparação do lado de Mateus 3, Jesus vem batizar com o Espírito Santo e ele separará o trigo da palha. Ou seja, que você agora vai viver como filho, filha, você vai abandonar o espírito de escravidão e assumir sua identidade com Cristo. Então já agora você é chamado, como Jesus fez, né? Sai da água e ele agora vai cumprir sua missão em nosso favor. Da mesma maneira, nós, quando cremos em Cristo como Salvador, somos chamados a sair daquela experiência e prosseguirmos na nossa vida, e a nossa vida ser uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Essa é a grande mensagem que a vida de João nos ensina, né? Que nós possamos aplicá-la na nossa vida, que nós possamos fazer com que a palavra de Deus realmente seja acolhida em nosso coração, e que o Senhor use a nossa vida, apesar de fracos e pecadores como somos, mas que o Senhor use a nossa vida, para que na nossa vida se cumpra João capítulo 3, versículo 30, quando perguntaram a João Batista, né? São João, né? Quando perguntaram a ele se ele era o Cristo, e ele começa a dizer, não sou, ele é maior do que eu não tenho nem condição de amarrar as sandálias dele. E aí ele vai dizer em determinado momento, convém que ele cresça e que eu diminua. Então que essa seja a realidade da nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, vamos ficar todos de pé e quero chamar nossa equipe musical para vir aqui. E vamos cantar um cântico final. Hoje não temos cantina, mas domingo tem, se Deus quiser. Muito bem. Deseja ao seu vizinho uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe você ricamente. E a gente vai encerrar o nosso culto. Desejo a todos vocês uma semana maravilhosa. Se houver alguém entre nós que ainda não tenha feito uma decisão, uma confissão, confessando Jesus como seu Salvador, após o culto eu estarei aqui à frente, venha falar comigo, vamos orar por você e nos alegrar com essa decisão. Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus é o que eu desejo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela bênção de estarmos aqui em tua casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que enche o nosso coração de gratidão pelo teu amor, pelo que o teu Filho Jesus fez por nós, pela presença do Espírito Santo em nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos porque, conhecendo como tu conheces a nossa vida, Senhor, tu, mesmo assim, ó Pai, tu olhas por nós. Mesmo assim o Senhor nos chamou para que nós nos afastássemos das distrações, para que ouvíssemos a tua voz. E um dia, ó Deus, ouvimos a tua voz através de canais diferentes, Pai, de uma pregação, de um hino, de um panfleto, de uma conversa, ó Deus, de um vídeo. Ó Deus, nós ouvimos tua palavra de alguma maneira. O Senhor levantou alguém para falar conosco, para nos abençoar, porque o Senhor é assim, o Senhor é compassivo, misericordioso, perdoador. O Senhor é um Deus que não
não leva em conta os tempos da ignorância. O Senhor é um Deus, tal como o Pai do Filho Pródigo, Senhor, o Deus de braços abertos. E nós te louvamos porque essa experiência de arrependimento e conversão, Senhor, esteve disponível para nós, está disponível para qualquer pessoa. Nós te louvamos por tudo isso. E nós queremos que em nossa vida o Senhor Jesus cresça e que, ó Deus, aquilo que representa a afirmação dos nossos projetos pessoais, interesses, movidos apenas pelo nosso ego, o que for dessa maneira que diminua, Senhor, e que Jesus amplie o seu senhorio sobre nossa vida. Abençoa todos aqui, atende os pedidos mais profundos do coração de todos que estão aqui, dos que estão nos assistindo também. Ó Deus, que nós saiamos daqui sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus de palavra, e nós então, Senhor, colocamos nossa vida na Tua mão, Senhor. Pedimos agora que o Senhor abençoe nossa semana, nos leve em paz aos nossos lares. Tudo isso pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Vamos cantar a melodia. Deus abençoe vocês, tenham uma semana maravilhosa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Descanso em tua graça, descanso de novo em tuas mãos, descanso em tua graça, descanso de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.